Olha, gente, a gente continua aprendendo, né? E é tão importante, ainda mais quando a gente aprende os rituais da Semana Santa, em especial o dia da Páscoa, para a gente poder viver melhor. Tudo que a gente vê não é porque é mais bonito, tem um significado, tem um sentido. Por isso que é importante. Ontem a gente aprendeu sobre a música na liturgia, né? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a simbologia dos objetos da Semana Santa. Nosso convidado especial, Padre Carlinhos. Tudo bem, Padre? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Padre povo Carlinhos? De Deus, bom dia. E a graça de Deus, a gente está vivendo aí mais uma Semana Santa, né? Todo dia a gente agradece pelo dia que a gente vive e Deus está dando oportunidade da gente viver mais uma Semana Santa aí. Com certeza. Pra gente ressuscitar com Jesus, se Deus quiser. Opa, amém. Ô, Padre, a Semana Santa e também o final de semana com a Páscoa é muito nosso, do povo, né? É o povo que faz. Exatamente. A Semana Santa é aquela semana que a gente tem para celebrar o mistério da nossa salvação. No domingo de Ramos eu já avisei o povo que a melhor forma da gente celebrar a Semana Santa é com a vida. Cada pessoa que compõe a história da nossa salvação, a gente se encontra um pouquinho nele, né? A gente se encontra um pouquinho no Cirineu, um pouquinho no Pedro, que não tá nem lá nem cá. A gente se encontra um pouquinho na Verônica, que enxuga o rosto. Às vezes no Judas, não deveria, mas às vezes a gente se encontra um pouquinho no Judas. Então a melhor forma da gente viver essa Semana Santa é com a vida, é com aquilo que a gente está passando no momento. Ai, que interessante. Eu diria que de forma integral, né, Padre Carlinhos? Você fala desses personagens bíblicos, mas que compõem a nossa vida ao decorrer desta experiência em que vivemos a Semana Santa. E isso nos depara também as nossas fragilidades, Exato. Mas também a força que nós temos para a superação delas em Cristo. Então isso é interessante também. Exatamente. Na terça e hoje, na quarta, vai falar bastante a respeito de Judas, né? Do amor que Jesus tinha para com Judas Iscariotes, a oportunidade. Tanto que me perguntaram ontem à noite, interessante a pergunta, Jesus sabia que Judas iria trair? Ele poderia até saber, mas ele deu a oportunidade para Judas de refazer o caminho dele. Como todos os dias, quando ele nos perdoa, ele nos dá a oportunidade de refazer o nosso caminho. É como então se desse a oportunidade dele errar, para ele poder olhar para isso, é Exato. isso? Porque tanto que o pão embebido no molho é um sinal de carinho. Quando a gente vai na casa de um judeu, lá no tempo de Jesus, ele dava um pão embebido no molho da mesma forma que a gente dá um café, oferece um almoço. É para dizer assim, olha, eu amo você tanto, mas você tem certeza que você quer fazer isso? E aí, como diz a Sagrada Escritura ontem, ao Evangelho, o Satanás já tomou conta do coração. E quando as coisas tomam conta do nosso coração e da nossa cabeça, é o que vão fazer as nossas atitudes acontecer. Aí não tinha mais jeito. Aí Jesus vai dizer, vai e faz o que você tem que fazer, porque já não tem mais o que fazer. Olha que interessante. Digamos também que essa semana é uma semana de tomada de consciência. Interessante isso que o Padre Carlinhos fala. Sim. Porque Deus nos dá sempre a oportunidade, mas para que isso aconteça é preciso ter esta humildade em olhar e ter os olhos fixos em Jesus para que a gente faça de fato essa transformação interna e a realize de forma externa também. É verdade, e maturidade, né? A gente precisa de muita maturidade espiritual e às vezes a gente quer curar, né, algumas doenças, alguns problemas. Sim, mas às vezes precisa de ser olhado e conviver com certas situações. Jeito de viver, perfil, né? Aquele lance que o do padre disse, né? Às vezes Judas, às vezes né, um Cirineu. Mas se você sabe que você tem esse jeitinho mais Judas de ser, sabe e vigia. Vamos seguindo em frente, porque não dá para fechar os olhos jamais. né? A gente está sempre em constante transformação. Constante transformação. Vamos dar uma chegadinha, porque nós vamos aprender mais sobre os símbolos. A gente conversa bastante, se deixar a gente vai conversando. E quando o Padre Carlinhos está aqui, a gente aproveita para aprender bastante. Olha que mesa bonita. Nossa cenografia montou bem bonito aqui para nós. Muito bem. Começamos quinta-feira santa. Santos Olhos. Muito bem. Na parte da manhã, na quinta-feira, nós celebramos duas situações especiais. Em primeiro lugar, os sacerdotes renovam o seu compromisso sacerdotal na quinta-feira de manhã, né? E depois a bênção dos Santos Olhos. O catecúmeno, os enfermos, né? E o... Cadê? E o crisma? E o crisma, exatamente.
O catecúmeno, que a gente usa no momento do batismo. O que é o catecúmeno? O catecúmeno é aquele que está a caminho para receber o santo batismo, seja criança, ou adolescente ou adulto. Ou adulto. Inclusive, na missa de domingo, alguns adultos foram batizados. Exatamente. O crisma, para a gente reforçar o Espírito Santo que a gente já recebeu no dia do batismo. Ah, né? isso é bom. E a unção dos enfermos é para nos dar força durante a nossa caminhada ali de enfermo, né? Aqui tá o óleo, né? Cadê ele? Aqui o tá óleo. representado Aqui representado o óleo aqui, tá, gente? Exatamente. Que nós recebemos no dia do nosso batismo. E aí a gente faz essa renovação. Exato, e o óleo é muito importante na vida do povo judeu, na história do povo judeu, e foi introduzida na nossa, que quando a gente chega na casa de um judeu no tempo de Jesus, além do ósculo, do beijo, eles costumavam derramar óleo sobre a nossa cabeça. Porque como não tinha ar-condicionado e muito menos ventilador, e era um lugar muito quente, de deserto, costumava derramar óleo para poder purificar, poder dar um alívio para a pele do viajante, né? Que daí vai surgir também à noite, que a gente vai poder ver a celebração do lava-pés. Ah, do lava-pés, que vem a jarra, a toalha e a bacia, né? Exatamente. E depois, na quinta-feira, pão e vinho. O pão e vinho, por causa também que a gente vai celebrar à noite a instituição da Eucaristia. Jesus institui a Eucaristia. Só que pega o Evangelho de João, o Evangelho de João necessariamente não narra a instituição da Eucaristia. Ele troca a instituição da Eucaristia pelo lava-pés. O Evangelho de João quer mostrar para nós que Eucaristia é serviço. Lavar os pés era a função do escravo naquele tempo. Agora, você imagina a cabeça dos apóstolos, vendo Jesus, o mestre, tirando o seu manto, que simboliza a realeza, colocando o avental, que é sinal de serviço, de escravidão, e lavando os pés. Eu costumo dizer que não foi só Pedro que ficou meio confuso, não. Todos ficaram. Todos ficaram. Agora, se me perguntar por que pegaram Pedro para ser esse sinal desse não aceitar, eu já não vou saber explicar. Como também a gente não sabe por que pegaram o Tomé para duvidar da ressurreição também. Podia ser outro. O negócio é duvidar, né? Mas, na verdade, somos todos nós. Todos nós somos um pouquinho de Pedro, Tomé e assim isso vai. é legal saber, viu? E tem mais, né, Padre Tiago? Tem agora também a âmbula e o véu humeral. Muito bem. Para a gente aprender de um modo bem objetivo, todos os objetos litúrgicos, eles têm a função de guardar, proteger ou de mostrar a mensagem que o sagrado quer trazer para nós. Né? No caso do véu humeral, nos protege as costas. Exatamente. Nos protege as costas e a mão para a gente pegar o sagrado, para proteger durante a transladação. Véu humeral por quê? Porque a palavra em latim, humerus, significa ombro. Por isso que chama humeral. É que vai nas costas de vocês, exatamente. né? Vai tudo aqui. Então ele serve para proteger o sagrado, a Eucaristia, Jesus Eucarístico, ou muitas vezes um outro objeto sagrado, durante a transladação que é realizado na quinta-feira à noite. Né? E a âmbula? A âmbula também serve para proteger a Eucaristia, seja para distribuir ou para fazer uma procissão com ele. É um objeto para proteger. Interessante. A matraca, Padre Carlinhos. Muito bem. Até a quinta-feira, no finalzinho da celebração eucarística da quinta-feira, a gente vai escutar o sininho. A partir desse momento, a gente escuta a matraca. Matraca é um sinal que nos chama mais à introspecção, ao silêncio. Como a gente estava conversando ali, é mais fúnebre. Que a partir de que momento? No finalzinho da celebração da quinta-feira à noite, onde Jesus é transladado para uma outra capela e começa a acontecer a desnudação do altar e também de toda a igreja. Tiram-se todas as flores, quadros, tapete, enfim. É aquele momento que simboliza para a gente o momento que Jesus está sendo entregue. É interessante, Padre Carlinhos, que algumas paróquias, elas colocam este pano nos santos. Exato, exatamente. Justamente para que tenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, na sua paixão. Às vezes a matraca já é utilizada até no começo da quaresma. Isso vai de cultura, né? De cada Eu não sei paróquia. se todo mundo no Brasil conhece. É comum, padre? Isso É comum, já é comum. Assim, não tem região. Faz aí, padre. Do lado do nosso povo de Minas, Goiás, aí tem esse sinal mais... Já é um sinal mais de introspecção. Não é aquela coisa, tem alguma coisa acontecendo aí que não é normal. Diferente do sino, que já é mais festivo, já é mais alegre. Né? Isso só vamos escutá-lo no sábado da Vigília Pascal. Legal. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, o nosso sinal maior é a cruz.
né? A cruz com o pano vermelho simboliza o martírio, o sangue derramado, né? No tempo da crisma significa o fogo do Espírito Santo, que vem restaurar, que vem ressurgir a pessoa, mas o símbolo principal é a cruz. A cruz, pela cruz, ela é sinal de morte, mas com Jesus ela ganha um novo significado, é sinal de vida, né? Porque ali está preso um homem, está crucificado um homem que pela sua obediência, até dando a sua própria vida, nos traz a salvação. Por isso que ela ganha um significado novo, a cruz. A cruz pela cruz. Com certeza. Passamos pela cruz, mas nós alcançamos e chegamos à vitória. E nesse dia é interessante a gente pegar a cruz em mãos, pelo menos eu sempre peço para o povo nesse dia, pega a cruz, olha bem e se pergunte o que ela significa para ti. Quando a gente está no hospital, a gente vê um crucifixo, aquilo lá para nós é um sinal de vida. A gente pede, né? Quando você está no tribunal, é um sinal que a gente pede justiça, né? E para nós, quando a gente olha para a cruz, o que é para nós, simboliza a cruz de um modo especial? Ela é tanto um sinal de sanar, ela sana, ela cura a ferida da gente, mas também ela denuncia até que ponto o ser humano chega de colocar um injustiçado na cruz. Até que ponto, né? Até que ponto o ser humano pode chegar padre, também. e por que isso não basta? Nós temos um problema aqui desde o livro do Gênesis chamado liberdade humana. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus nunca impõe nada para nós, Ele sempre propõe. Inclusive, o amor ele tem que ser algo proposto e querido na liberdade. Então, nós temos a liberdade de querer ou rejeitar, né? Então, aquele negócio, como diz Jesus, joio e trigo sempre vão crescer juntos. Aí a gente vai saber o tempo certo de saber separar o joio do trigo, ou seja, fazer boas escolhas ou não. É interessante recordar até Santo Agostinho, somos livres, temos a liberdade, mas as consequências dessa liberdade em nossa vida, e a cruz é a consequência do amor de Deus a cada um de nós. Quando se fala em amor, se fala em liberdade de amar. Eu amo porque eu quero amar, porque eu gosto, porque me faz bem amá-lo, sem esperar troco. Aqui que está o fino aqui de Jesus por nós. Ele ama porque quer amar, ele quer nos salvar, né? Ele não precisa de nada da gente, mas ele quer querer da gente, a ajuda da gente. Aqui que está o amor dele, que é sensacional. Faz pensar mesmo, viu? Muito profundo. Vamos pro sábado? Vamos para o sábado. Padre Carlinhos, Círio Pascal. O Círio Pascal representa Jesus como luz do mundo, como bem fala o Evangelho de João, né? Então, da quinta-feira, no finalzinho da celebração da quinta-feira, todo sábado de manhã até o sábado à noite, é um momento de reflexão, é um momento da gente viver em silêncio, ser mais introspectivo. Podemos assim dizer, aonde a noite ela fala mais alto, a escuridão fala mais alto, mas ela não vai vencer. E aí nós vamos esperar a celebração, né? Onde a gente vai introduzir o Círio Pascal. Ele é todo preparado, com antecedência, né? Falando que Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim de tudo. E de repente a gente introduz o Círio Pascal, né? Na sexta-feira, às 15 horas, na celebração da cruz, a gente introduz na igreja o crucifixo, que ele é velado e ele vai sendo desvelado aos poucos. E a gente fala... Você lembra o que o padre sacerdote fala quando ele apresenta a cruz? Às 15 horas? Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. E aí vai tirando parte por parte. À noite, a gente vai apresentar o Círio Pascal falando, eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. E é bonito esse momento, porque a igreja está toda escura, cada um com a sua vela, todos acenderam a sua vela no Círio Pascal, e o Círio Pascal, ele entra no meio daquela escuridão, então, somando com as luzes das velas dos fiéis que estão participando. É a coisa mais bonita do mundo. Olha isso. Isso é bonito. É uma das celebrações que eu gosto muito também, é o sábado da Vigília Pascal. Eu vou perceber. Que bonito, viu? Ai, graças a Deus, chega a Páscoa. Chega a Páscoa. Nossa Senhora. A gente lembra que a gente venceu o pecado e a morte, né? E que a gente vai ressuscitar junto com Cristo. Porém, ao longo de toda a Páscoa, a gente vai ver que os personagens bíblicos vão ter dificuldade de crer na Páscoa, né? Na ressurreição. Vão ter uma dificuldade. Ver para crer. Exatamente. Justamente porque ressurreição é uma questão de fé. Não dá para você provar cientificamente que ressuscitou. É questão de fé. Tem que ver e acreditar. É o que vai acontecer com o João, né?
o que vai acontecer com o Pedro. Eles vão ter uma dificuldade tremenda, mas na hora a fé vai aparecer ali. Eu diria, Padre Carlinhos, que Deus prova todos os dias o seu amor. A grande realidade da presença de Deus em nossas vidas é o amor. Então, a própria ressurreição de Jesus, um próprio Deus que doa o seu Filho para nos salvar e libertar, mais prova do que isso é crer que Deus está em nós. O mais legal de tudo é que lá no Natal já estava preparando a gente para esse momento aqui. 2 fatos interessantes. Primeiro, 3 presentes que Jesus ganhou. O terceiro foi o quê? Mirra. Mirra. Mirra servia o quê naquele tempo? Para embalsamar corpo. Olha. Vocês já pararam para pensar, você vai visitar uma criança recém-nascida? Eu já vou levar um caixão já de presente, porque quando ela tiver com os 90, 100 anos, ela vai morrer. Ela vai usar. E depois, de um modo muito simples, o Evangelho do Natal fala que Jesus estava envolto em quê? Em faixas. E depois, logo em seguida, quando entra João lá e entra Pedro, meio desconfiado, o que eles vão encontrar? As faixas que foram enroladas no corpo de Jesus. O Evangelho do Natal já prepara a gente para a grande festa da ressurreição. E a palavra, tem o incenso também? Exatamente. O incenso e o turíbulo é momento da gente celebrar a divindade de Jesus, né? A gente presta as nossas honrarias através do incenso, que é queimado ali no carvãozinho, no turíbulo. É um momento também tão importante. É bonito, é solene, né? é solene. A palavra, lógico, ela passa toda a nossa celebração, principalmente no sábado da Vigília Pascal, ela faz aquela memória nossa de Gênesis até a ressurreição de Jesus, o Evangelho, para mostrando para nós toda a história da salvação. Porque, na verdade, o que a gente celebra é a nossa ressurreição, a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, fazendo memória ali da Páscoa que os judeus celebravam. O que os judeus celebravam na Páscoa? A sua libertação da mão dos egípcios, do escravo. E agora, a Páscoa ela ganha um novo sentido para nós, né? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, né? Coisa bonita demais. Padre, olha... cada experiência de Quaresma faz a gente refletir. Eu acho que o senhor traz uma boa reflexão para a gente poder passar por esse... Amanhã começa o tríduo, né? Exatamente. A gente começa o tríduo amanhã, então pensar, né? Qual o significado da cruz para você e dá tempo de mudanças? Todo dia, toda hora. Para uma conversão sincera, não tem hora certa. É a hora que a gente deixa Jesus entrar no coração. Como eu costumo dizer, Jesus nunca impõe nada. Ele sempre está propondo. Por isso que Jesus conta a famosa parábola do filho pródigo. Jesus, o pai, é sempre aquele pai da parábola do filho pródigo que sempre vai estar no morro esperando o filho voltar. Ele sempre vai estar todo dia esperando o filho voltar. Cabe a cada um de nós, talvez como o filho pródigo, né? Porque se a gente parar para ver o Evangelho, ele não voltou porque estava arrependido, na verdade, né? Não, ele estava eu tô com fome. Tô com fome. Falta de dinheiro. Aí eu tô lascado, né? Tava arrebentado. Até o funcionário do meu pai lá tem casa comigo. Eu quero invejoso. dizer, não importa a forma que você vai voltar, volta. Volta e deixa que o pai faça o resto. Larga a mão, né? Deixa que o pai faça o resto. Pai é pai, né, gente? Padre Carlinhos, adorei. Valeu, meu filho. Eu que agradeço. O senhor é muito bem-vindo aqui no programa, o senhor sabe. Obrigado. Obrigado por tudo. Uma boa Páscoa para vocês lá. Para todos também. Padre Carlinhos, nosso abraço fraterno. Obrigado. Que bom que nós... Aí, com essas palavras, também somos resgatados para viver a Semana Santa com amor. Queremos agradecê-lo. Vamos deixar que a celebração fale na nossa vida e que a nossa vida aprenda o que, mais uma vez, Jesus quer nos lembrar. Exatamente. Com certeza. Isso tudo para você viver muito bem cada ritual da igreja, para você poder fazer parte e também colocar a sua fé em prática e viver bem cada oração. Nós vamos